Fala galerinha, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre JSON. Nós vamos utilizar a estrutura JSON para armazenar, e aí disponibilizar um montão de elementos. O que seria esse montão de elementos? Vocês já viram que eu trabalhei com a ideia de web crawl utilizando requisições HTTP e aí eu fiz um compacto, eu tenho um conjunto de dados, de informações que eu quero de alguma forma poder agora visualizar ele no HTML. Então, antes disso, antes de visualizar ele no HTML, eu vou trazer aqui para vocês uma ideia de eu poder extrair tudo que eu tenho da minha string, dos meus dados, do meu arquivo, texto, para jogar para uma estrutura de dados. Então, eu vou usar JavaScript, JSON, e eu espero que vocês gostem da aula, tá bom? Então, bora lá para o código para vocês visualizarem. A estrutura JSON, olha só, ele mostra aqui, tá? Tem várias formas de você utilizar o JSON como objeto, como array, como valor, mas eu quero que vocês foquem nisso aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, que é uma string. Tá? Então, uma string ela vai ser composta por esses elementozinhos aqui, e aí eu consigo um conjunto de informações aqui utilizando apenas uma string. Então, o que basicamente vai ser o meu JSON? O meu JSON vai ser um texto gigante, ele bem estruturado. Por exemplo, se você jogar aqui no Google JSON e vir imagens, a gente tem um montão de exemplos, olha só. Então aqui, ó, first name, eu tenho ID, name, imagem, link, olha só, vem aqui em chaves, eu tenho aqui o meu elemento, que eu vou chamar aqui de key, eu tenho aqui meu atributo, tem meu valor, olha só que legal. Então você vai começar a visualizar que a gente tem um montão de informações aqui. Então eu posso passar numa estrutura de texto, vamos visualizar isso aqui como variáveis. Então eu posso ter uma variável ID, nome, imagem, link, então a quantidade de likes, eu consigo numa estrutura enxuxar ali um montão de dados. Olha que legal. Então, nisso eu já tenho uma estrutura de dados que eu baixei da Kabum, que é uma coleção de placas de vídeo. Eu vou deixar no link a descrição para você fazer o download também, para você reproduzir essa aula e você conseguir visualizar. Olha só, então eu já tenho aqui meu link que tem um montão de dados aqui, tá? Eu nem sei quantos tem. E eu falei, olha só, eu falei que era da Kabum, mas aqui tá da Pichal, né? Então deixa abaixo, da Pichal. Tá? Então, como é que eu posso ver? Primeiro, no navegador eu joguei o JSON, tá, para visualizar e vou fazer o seguinte, ó, vou copiar ele e vou botar aqui, ó, JSON Formatter, para vocês visualizarem o seguinte, eu vou jogar aqui todo o meu JSON e olha só que legal, ele já validou, não tem nenhum erro na estrutura de dados, tá? Vou até aumentar aqui a tela e olha que legal, o que eu tenho no meu JSON aqui? O meu JSON, primeiro, eu entro com ele, eu abro e fecho chaves, tenho toda uma estrutura aqui dentro, e dentro dessa minha estrutura aqui, dessa primeira, eu tenho um elemento aqui que eu vou chamar de dados, que vai ter todos os meus dados que eu quero trabalhar, tá bom? E esses dados, ele tem um array, olha só, ele tem um conjunto de informações. Então, se eu vier aqui e abrir ele, olha só, eu tenho um conjunto de informações que ela está organizada em imagem e info, imagem e info. Imagem e info, tá vendo? Olha só que legal. Então eu tenho isso aqui tudo para eu poder visualizar no meu código. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o console, modo desenvolvedor, vou limpar isso aqui, ó. Você pode abrir aí o console com Ctrl Shift I ou no caso do Mac aí Shift Command I. E aí, ao invés de eu começar a trabalhar com todos esses dados, eu vou melhorar o meu conjunto de dados. Eu vou pôr só 3 dados. Tá? 3 informações das minhas placas de vídeo, para eu não ter muito dado e me perder nisso. Então, olha só, eu vou trabalhar com esse estudo de dados aqui mesmo. Eu venho aqui no meu Data Kabum, que é da Pichal, mas eu escrevi Kabum, então vai assim. Vou abrir o console, aí eu vou precisar, deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar. Consigo, ó. Vou vir no console e vou começar a utilizar o seguinte, o JavaScript. Aqui eu utilizo o JavaScript. Como é que eu sei que é JavaScript? Olha só, basta eu dar o alerta aqui, ó. Eu tenho o meu alerta em JavaScript aqui. Então, tudo que eu utilizar aqui vai ser JavaScript, tá bom? Primeiro passo é o seguinte, eu vou pegar todo aquele texto e vou jogar aqui. Se eu fizer isso, olha o que acontece. Ele já me trouxe aqui que vai ser um array. Eu posso fazer o seguinte também. Vim aqui, ó, var dados, vou por var texto, vai ser igual a, ponho aspas,
aspasinha simples, dou um Ctrl V aqui, olha lá e fecho. Então aqui eu já consigo ter em meu texto a minha variável em texto, tá bom? Lembre-se disso. Inclusive eu posso ver quanto tem, qual o tamanho dela, olha lá, usando texto.length. Eu não quero saber o tamanho do meu texto, eu quero agora manipular isso em uma estrutura. O que seria manipular isso em uma estrutura? É transformar isso num vetor, num array. Então o que eu posso utilizar para fazer isso? Eu posso utilizar o JSON parser. Então olha só que legal. Eu vou chamar aqui de var placas, vai ser igual a json.parser e o meu texto. Deu um erro aqui, é porque é parser, não é parser. Então o que eu tenho agora? Eu tenho na minha variável placas, olha aqui, um array em que tem na primeiro elemento aqui dados. Então olha só, se eu vier aqui placas e fizer dados, olha o que ele me traz aqui de informação embaixo, que eu tenho 80 placas. Então se eu fizer acessar a minha primeira placa, olha que legal, ele me traz aqui, ó, minha primeira placa está na posição 0, tá? É um array, olha só, é um array que tem 80 posições, eu consigo acessar a primeira. Então eu quero saber, por exemplo, a imagem da primeira, eu consigo acessar assim. Eu quero saber a informação que eu tenho na primeira, eu posso acessar assim. Então olha só, na minha estrutura de dados aqui, a imagem é essa, a informação é essa. Então para eu ter acesso a esse primeiro dado, eu vou utilizar isso aqui, ó. Olha que massa. Então o que isso pode, o que isso aqui vai me auxiliar? Vai me auxiliar aqui em 2 comandos, eu já tenho a minha estrutura do JSON, ela preparada, ela pronta para ser manipulada. Inclusive eu posso usar um for. Por exemplo, eu quero saber quantos produtos tem, então eu vou dar um alert, né? Placas, ponto dados, ponto tamanho dele. Eu tenho 80 placas. Eu posso vir aqui também, se você não quiser usar o alert, eu posso vir aqui no console log e falar placas, ponto dados, qual o tamanho dela? 80. Então, se eu quero escrever minhas 80 placas aqui no console, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um for, olha só que legal, a 0, ou melhor, posso pôr aqui o contador, tá? Que vai contar, enquanto o contador for menor que o placas dados.length, tá bom? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contador mais. Então, vou só mandar ele aqui, ó, imprimir o contador. Vamos ver se vai imprimir os 80. Então, de 0 a 79, olha só que legal, ele imprimiu os 80. Perfeito. Mas eu quero mostrar o nome dos 80. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dentro da minha estrutura for e agora, ao invés do contador, o que eu vou utilizar? Eu vou navegar em placas, vou dentro de dados, na posição do contador, olha lá, e eu vou mostrar a informação, o info dela. Então vamos executar. Então eu tenho minhas 80 placas aqui. Olha que massa o que a gente tem de informação, tá? Numa string, nessa string gigantona aqui, tá? Eu mostrei para vocês que a estrutura está aqui armazenada, ela tem esse padrão, ela está bem formatada, está bem estruturada e ela me possibilita visualizar aqui os 80, ó, tá vendo? Eu consigo manipular todos os meus dados. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar isso aqui para um arquivo JS e vou apresentar isso no HTML. Bem simples, tá? Uma saída, algo bem simples mesmo, só para vocês visualizarem o que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, só um arquivo bem simples, que eu vou trazer essas informações para vocês. Ó, criando um objeto da string, vai estar na descrição também, um H2, vou deixar aqui como um H1 para ficar mais bonitinho. E aqui eu vou trazer como H2. Tem uma div que vai chamar conteúdo, e aí eu vou criar aqui um script JSON, que vai fazer essa tradução que a gente está falando. E o outro script, que vai ser script JS, que vai transformar, pegar esses dados do JSON e jogar no conteúdo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então o script JSON, eu vou jogar aqui, script JSON.js, e vou ter o que nele? Primeiro, eu vou trabalhar com, olha só, se a gente olhar aqui, eu vou trabalhar com imagem e com info, né? Então eu vou criar aqui 2 vetores, que eu vou chamar de vet info e vet imagens.
var vet imagens, tá bom? Isso aqui são variáveis globais. O que significa isso? Que eu vou poder usar em qualquer parte do código. Ele é global. Vou criar uma função, uma function, para eu poder chamar ela, ó, function, importar JSON, e aqui eu chamo essa function. Por exemplo, eu vou criar aqui um alerta só para informar, tá funcionando. Sempre é bom fazer isso. E o script, deixa eu salvar aqui um script também. O script JSON vai estar vazio. E esse aqui. Perfeito. Vamos testar então o nosso HTML. Eu navego até a pasta e vou executar. Olha só que legal, está funcionando. Ele está chamando o meu arquivo script JSON. Perfeito? Então, ele criou essa função e aqui ele chamou essa função. Legal. Deixa eu até aumentar aqui. Legal. Então, depois que eu descobri que está funcionando, eu vou fazer justamente o que a gente trabalhou aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui um var texto, que vai ficar todo o meu JSON. Qual que é o meu JSON? Eu tenho ele aqui. Minimiza aqui. Vou vir aqui. Depois disso, eu quero as minhas placas. Cadê minhas placas? Olha só, eu tenho aqui as placas. Posso aqui já fazer outro alert, né? Que vai ser o seguinte, total de placas. Então, vai ser o total de placas. Como é que a gente fez? Placas, ó. Placas, dados e length. Então, vai ser placas, dados e length. Ok? Vamos lá testar. Então, a gente vem aqui. Parser não funciona. Claro, professor, não tem parser. Por isso que é sempre bom, pessoal, vocês irem testando. Ah, total de placas 80. Então, está funcionando. Porque quando dá um erro, você consegue identificar e solucionar esse problema logo. Então, isso é muito bom. Então, comento. E aqui eu já consigo pegar. E agora, eu vou vir aqui e vou ver o meu for. Olha só, o meu for. Está aqui o meu for. E o que eu vou fazer com o for? Ao invés de eu apresentar os dados, eu vou jogar para o meu vetor. Ó, vetinfos, né? Eu tenho aqui o contador. Vai receber isso aqui, ó. Placa, dados, contador que a gente já fez lá. E aqui também vai ser vet imagens, contador, placa e img. Por que img? Por causa da nossa estrutura aqui, ó, img e info. A gente respeita isso aqui. Legal, tá aqui tudo legalzinho, tudo funcionando, né? Vamos vir aqui no index e agora vamos vir no script. No script, eu quero imprimir isso aqui. Então, vou criar uma função de imprime o JSON. Lembra que eu falei da variável global? Então, a variável global, a gente tem ela aqui, ó. Eu consigo acessar ela. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e mostrar total de imagens. Vai ser o quê? Vai ser o meu vet imagens, olha só. Vet imagens, ponto length. Então, vamos lá testar? Olha só, vamos tentar ver por que não funcionou. Exibir código fonte, script. O script está aqui. Ah, lá, ó. Eu só criei a função, ó, tá vendo? Então, é importante errar. Eu só criei a função, eu não chamei a função. Então, vamos voltar aqui. Script. Então, aqui ó, eu tenho que chamar a função, porque aqui eu faço a criação dela. E aqui eu dou a ação para ela. Vamos lá? Vamos ver? Então, total de imagens 80. Olha que massa. Aí, o que eu consigo fazer agora? Eu tenho essa div aqui, ó, conteúdo. Então, eu consigo pegar e inserir aqui, ó, nesse script, eu consigo pegar e inserir nesse meu conteúdo, ó, div conteúdo, os dados, tá? Eu quero pôr imagem, né? Vou pôr aqui como comentário, imagem e a informação. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui no HTML, né, e desenvolver a parte que eu quero fazer a exibição. Eu vou fazer algo bem simples, só a imagem e o texto e depois uma quebra de linha. Então, no script eu vou fazer assim, ó. Então, vou chamar aqui, ó, o HTML, a saída HTML,
vai ser nada, tá bom? Então, a saída HTML vai receber, vamos pôr assim, a minha imagem CRC, o nome, né? Então, vetinfo, a quebra de linha. Aí aqui eu preciso pôr meu CRC. Então, vamos lá, vamos acessar esse dado do vetor, vet imagens 0. Então, ele vai fazer isso, console. Aí eu posso pôr aqui ó, no console log saída HTML. Vamos lá, vamos ver. Vet imagem não está definida, ó, deu um erro. Vet imagens. Olha lá, já errei. Ó. Vamos lá. E ó, já imprimiu aqui, imprimiu 1. Mas eu tenho 80. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Posso vir aqui, 1, 2, 3, né? E criar 80 disso. Concorda comigo que eu posso fazer isso? Poder eu posso, não vai ficar legal. Olha lá. E ao invés de eu imprimir no console log, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou imprimir, vou pegar meu elemento by ID. Ele se chama, vamos ver aqui, ó, conteúdo, inner HTML vai ser igual saída.html. Vamos testar se esse primeiro vai dar certo. Então, olha lá, já consegui criar aqui a minha imagem, né? O meu primeiro. Inclusive aqui, ó, eu posso pôr o width dele como 50 pixels para ficar menor. Ixi, fomos bloqueados. A Pichau não disponibilizou o link da imagem dela. Vamos ver aqui. Tá bom? Então, olha só. Deixa aquele bloqueio para lá e a gente vai fazer isso aqui, obviamente, dentro de uma estrutura for. A gente não vai ficar brincando com isso aqui de imprimir os 80 fazer manualmente. Esquece, não vai ser assim. Eu vou criar o for. Como é que eu uso o for? For var o contador, né? Enquanto o contador for menor que, vou pôr aqui, ó, vetimagens.length, eu recebo o contador mais 1. Ou, se vocês preferirem, tá? Ao invés de contador, posso pôr índice. E aí eu vou vir aqui, ó, presta atenção no mais, porque se você pôr igual, ele vai ficar sobrescrevendo. Então, vou pôr o mais, porque ele sempre vai adicionar isso aqui. E vou vir aqui, ó, índice. Ele vai criando e vamos lá testar. Ah, não, olha só. O que aconteceu? Eu botei aqui errado, ó. É aqui e aqui eu vou pôr a informação. Ó. Width. Pronto, agora vai dar certo, vamos ver. Olha lá, tenho todas as minhas placas do tamanho, vou pôr aqui 150 para ficar maior. Tenho todas as minhas placas aqui listadas, ó. Que legal, as 80 placas e todas as informações. Vou lá, vou testar. E olha só que legal, eu tenho isso tudo aqui. Pessoal, a aula é essa, eu quis demonstrar de uma forma bem simples como é que a gente pode usar a estrutura JSON e o JavaScript. Aqui tem uma forma bem simplificada mesmo de utilizar o JSON, mas já dá para vocês trabalharem com HTML agora. A ideia é essa. Eu apresentei os dados, peguei os dados, vocês não sabiam JavaScript até agora, mas eu já demonstrei os dados e vocês vão agora melhorar essa estrutura aqui no front-end. Vocês vão utilizar o Bootstrap para demonstrar uma página legal, bonitinha, com essas placas aqui bem organizadas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, entenderam um pouquinho e reproduziram algo, pode ser qualquer coisa. Só botou um pouquinho a mão no código que vocês já merecem um curtir. Então aperta curtir aí e até a próxima, pessoal. Falou, tchau, tchau!